Na noite de 9 de novembro de 1989, o tenente-coronel Harald Jaeger, responsável pelo controle de fronteira na Berlim Oriental, ignorando o comando de seus superiores, permitiu que cidadãos da Alemanha Oriental atravessassem livremente a divisa para a Alemanha Ocidental. A brecha, que acontecia em meio a informações desencontradas sobre uma possível abertura da fronteira, foi entendida pelos alemães como um grito de liberdade e união. Em euforia, multidões avançaram com picaretas e marretas sobre o muro que não tinha mais lugar no mundo novo que se anunciava. A 200 quilômetros de onde o muro de Berlim era demolido, um oficial de 37 anos, Vladimir Putin, que servia na Alemanha Oriental, sentia a dor dos 200 milhões de órfãos que a morte do Estado soviético estava prestes a deixar. 10 anos depois, a Rússia assistia à meteórica ascensão política de Vladimir Putin, de vice-prefeito de São Petersburgo a primeiro-ministro e presidente da Rússia. Como uma encarnação do próprio espírito do país, Putin era vigoroso, pragmático e impetuoso o bastante para devolver à Rússia sua glória, mas, principalmente, para vingar o orgulho ferido da grande nação. Em março de 2024, foi reeleito para o 5º mandato presidencial com 88% dos votos e está há poucos anos de superar Stalin como líder mais longevo da Rússia, desde a derrubada da monarquia. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Instead of seeing Russia as a democracy in the process of failing, we need to see it as an authoritarian system in the process of succeeding. Значит, американцы — единственная страна, Соединенные Штаты, которая использовала ядерное оружие во Второй мировой войне. Хиросима, Нагасаки — 20 килотонн. Наше тактическое ядерное оружие — 70-75 килотонн. На Западе считают, что Россия никогда этого не использует. У нас же есть ядерная доктрина. Смотрите, что написано. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать. Em maio do ano 2000, um político desconhecido no cenário internacional chegava ao poder máximo da Rússia, levantando sobre ele muitas perguntas, entre as quais uma que, em sua aparente banalidade, viria a se revelar de importância crucial. Por que Vladimir Putin caminha mantendo rígido o seu braço direito? And this is absolutely true. His walk is so distinctive that recently a team of neurologists published an article about it. Check out Putin's walk. You see, here he is walking. He swings his left arm, but his right arm always stays by his side. Em meio a especulações sobre doença de Parkinson e AVC, a explicação mais aceita foi a que se convencionou chamar de Gunslinger Gait, ou Marcha do Pistoleiro. Um condicionamento motor comum em agentes treinados pela KGB, com o objetivo de manter a mão dominante em constante proximidade com a pistola, reduzindo o tempo de reação em situações de ameaça. Após graduar-se em Direito na prestigiosa Universidade Estatal de Leningrado em 1975, Putin serviu por 16 anos como oficial de inteligência estrangeira da KGB, a principal organização de serviços secretos da União Soviética, conhecida por sua extensa rede de agentes, espiões e informantes dispostos a empregar os mais inescrupulosos métodos para alcançar seus objetivos.
E a trajetória de Vladimir Putin na política mostraria que o treinamento da KGB não condicionou apenas o movimento do seu braço, mas também toda a sua estratégia de poder. Em 9 de novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim fez o chão estremecer sob os pés do jovem oficial Putin, alocado na cidade de Dresden, a 200 quilômetros da capital alemã. A pátria que vivia para proteger como membro do serviço secreto estava condenada. O colapso da União Soviética e o fim da KGB eram iminentes. Porém, Anatoly Sobchak, um político em ascensão na Rússia, reformista e carismático, viria a se tornar o primeiro prefeito democraticamente eleito de São Petersburgo, em julho de 1991. Sobchak buscava para sua equipe um ex-agente da inteligência soviética, jovem e de baixa hierarquia. Queria a habilidade de um agente treinado para operar nas sombras, mas sem uma proeminência que o associasse ao colapsado modelo soviético. Sua escolha foi por um velho conhecido, um talentoso ex-aluno de Direito da Universidade Estatal de Leningrado, Vladimir Putin. Em uma amostra de seu talento para conquistar a confiança daqueles que lhe são úteis, Putin rapidamente conseguiu ser nomeado vice-prefeito de São Petersburgo e chefe do Comitê de Assuntos Econômicos, o que lhe garantia autoridade para barrar ou permitir o estabelecimento de novas empresas na cidade. Em uma das ocorrências, o então investigador de polícia Andrei Zhikov descobriu que uma empreiteira chamada 20th Trust, registrada pelo comitê liderado por Putin, foi paga pela cidade de São Petersburgo para a construção de prédios que nunca saíram do papel. O que saiu do papel, segundo as investigações, foi uma luxuosa vila de férias na Espanha para Putin e seus comparsas, para onde o dinheiro teria sido desviado. Em 1997, quando uma investigação criminal mirando diretamente Anatoly Sobchak foi instaurada, ele foi acometido por um mal súbito com suspeita de ataque cardíaco. Após dar entrada na internação hospitalar, só seria visto novamente semanas depois nas ruas de Paris, gozando de perfeita saúde. Segundo Ksenia Sobchak, filha de Anatoly, Putin confessou a ela em 2018 ter armado a fuga de seu pai do hospital em um jato particular para evitar que ele fosse preso. Enquanto isso, a Rússia pós-soviética cambaleava para se encontrar como nação nas mãos do seu primeiro presidente. Boris Yeltsin, um político também desmoralizado por denúncias de corrupção e pelos sintomas indisfarçáveis do alcoolismo. Оценят наши потомки. Com rejeição crescente do povo e da própria classe política, as chances de Boris Yeltsin eleger um sucessor que o protegesse das investigações criminais eram escassas. Foi quando Boris Berezovsky, um dos oligarcas favorecidos pelo corrupto sistema de privilégios do país, lembrou-se do homem que, em São Petersburgo, havia provado lealdade a qualquer custo ao seu superior, Vladimir Putin. Entre as poucas opções que restavam a Boris Yeltsin, se destacava como a melhor aposta para salvá-lo. Em 1999, Boris Berezovsky voou para a cidade francesa de Biarritz, onde Putin
passava um feriado com a família e ofereceu a ele o cargo de primeiro-ministro da Rússia, além do apoio de Boris Yeltsin para tornar-se o próximo presidente do país. Segundo seu biógrafo Philip Short, Putin ficou tão surpreso com a proposta que só a aceitou após longas horas de hesitação. Porém, a indicação do novo primeiro-ministro como sucessor de Yeltsin não bastaria para o êxito do plano. Restava ainda um desafio maior: tornar o amplamente desconhecido Vladimir Putin uma celebridade política instantânea, capaz de vencer as eleições presidenciais previstas para dali 7 meses. Um único mês, entretanto, se provaria necessário para gestar o evento limite, a partir do qual Putin e a Rússia nunca mais seriam os mesmos. Contados 31 dias da posse do seu novo primeiro-ministro, a Rússia foi surpreendida por um ataque terrorista a um bloco de edifícios residenciais na cidade de Buynaksk. Nas 2 semanas seguintes, bombas também explodiriam prédios de Moscou e Volgodonsk. Os atentados deixaram 367 mortos, mais de 1.000 feridos e um país em luto, clamando por respostas. E o líder, no qual o governo depositou a responsabilidade pelas investigações e a esperança por justiça, foi Vladimir Putin. Arrancado de um quase anonimato no cenário político nacional, ele agora atraía todos os olhares, microfones e câmeras para encarnar o espírito de revolta e a sede de vingança que assolavam a nação. Contrastando com a fraqueza que o povo enxergava no bonachão alcoólatra Boris Yeltsin, Putin emanava vigor, incisividade e comando. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замучим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Correspondendo às expectativas do povo e à imagem de comandante implacável que ostentava na televisão, Putin se apressou em apontar os culpados pelos ataques. Com base em telefonemas anônimos, interrogatórios inconclusivos e sem a apresentação de uma prova substancial, o governo russo declarou os atentados terroristas obra de separatistas chechenos. O fim da Primeira Guerra da Chechênia, 3 anos antes, na qual os chechenos conquistaram independência da Federação Russa, não arrefeceu a hostilidade entre os dois povos. Pelo contrário, despertou na Rússia a ânsia por reconquistar o território que ainda julgava seu por direito. E o apontamento dos chechenos como culpados pelos ataques terroristas de 1999 serviu de um conveniente estopim para mais uma declaração de guerra. Se em 1996 Boris Yeltsin decretava o cessar-fogo que encerraria a Primeira Guerra da Chechênia, em 1999 Putin encontrava o pretexto para vingar o ultrajado povo russo na Segunda Guerra da Chechênia. Enquanto militares e civis morriam às dezenas de milhares no território vizinho, Putin ganhava a fama de herói nacional na Rússia. Poucos meses de guerra bastaram para Boris Yeltsin renunciar à presidência, abrindo espaço para o protagonismo absoluto de Putin. Alçado a presidente interino da Rússia em 31 de dezembro de 1999 e oficializado no cargo com a vitória eleitoral de março do ano 2000. Até hoje, a autoria dos atentados terroristas que deram a Putin a oportunidade de emergir como salvador nacional ainda é incerta e todas as pistas sobre o caso foram destruídas pelo governo russo.
Além disso, muitas pessoas que tentaram se aprofundar na investigação do caso foram assassinadas. Entre elas, Sergei Yushchenkov, político russo, morto a tiros na porta da sua casa em 2003. Anna Politkovskaya, jornalista assassinada no elevador do seu prédio em 2006. E Alexander Litvinenko, ex-agente do governo russo, envenenado em 2006. O caso ganha contornos ainda mais suspeitos com o desenvolvimento das investigações acerca de uma outra tentativa de ataque a edifícios na cidade de Ryazan, em 23 de setembro de 1999. O novo ataque, planejado como parte da onda de terror alastrada pelo país, seguia o mesmo protocolo dos demais, com a diferença de que foi frustrado pela polícia local, que capturou os criminosos enquanto instalavam explosivos nos porões de um prédio. Sob interrogatório, os 3 homens detidos confessaram ser agentes da FSB, o Serviço Federal de Segurança que sucedeu à KGB na Rússia. And I went to Ryazan after the bomb was discovered and defused to talk to local residents, and it was clear from those conversations that what took place was a genuine attempt to blow up a 5th building. The authorities said that this was only a training exercise, but it was nothing of the kind. And what was most important was that 3 persons were arrested for putting a bomb in a building in Ryazan. They turned out to be not Chechens, not terrorists in the usual sense, but rather agents of the Federal Security Service, which is the FSB. Até um mês antes do início dos atentados, a FSB tinha como seu dirigente máximo Vladimir Putin. The apartment bombings appear to be the keystone of a plot to confuse Russian public opinion, to create terror, to distract the Russian public, to redirect their anger away from the corruption that had flourished under Yeltsin and toward the Chechens who had for a number of years a semi-independent government in Chechnya, and in that way create the conditions for the Russian people to vote in what they absolutely consciously did not want, which was a successor to Yeltsin who would protect Yeltsin. O primeiro ato de Putin, ainda como presidente interino, em janeiro do ano 2000, foi conceder a Boris Yeltsin imunidade contra processo, prisão, busca e interrogatório. Concluído o gesto final de lealdade, o homem, carregado ao Kremlin nos ombros dos poderosos cuja impunidade ajudou a garantir, agora estava livre para aplicar seus talentos inescrupulosos apenas a serviço de suas próprias ambições. Despontando no cenário internacional, já como o líder de um dos países com maior importância geopolítica do planeta. Putin aproveitou para se apresentar à sua maneira favorita, moldando-se para projetar a imagem que mais dividendos políticos poderia lhe render. Afinal, como constatou seu biógrafo Philip Short, Putin é um homem de muitos rostos. Ele é o que os outros querem ver nele. Um tipo de camaleão. E tudo que o mundo, especialmente o Ocidente, ansiava por encontrar em um líder russo era um legítimo compromisso com a modernização do país, ou seja, o rompimento definitivo com os vestígios do Estado soviético e a adoção dos princípios econômicos e institucionais das democracias liberais do Ocidente, sem os quais a integração plena da Rússia na comunidade e no comércio internacionais não seria possível. O Ocidente queria de Putin uma nova era de relações diplomáticas e comerciais da Rússia com o resto do mundo. Uma era de afagos, acenos, gentilezas e promessas. E foi isso que Putin deu ao Ocidente.
thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill and lingered until my dreams came true. Interpretando um líder moderno e esclarecido, Putin não convenceu apenas importantes atores globais, mas até mesmo figuras de destaque em seu próprio país. Mikhail Khodorkovsky, o então homem mais rico da Rússia, dono da petrolífera Yukos, convidado para uma reunião no Kremlin em fevereiro de 2003, sentiu-se confortável para cobrar de Putin uma transição do tradicional modelo corrupto de negócios do país para um modelo aderente às regras ocidentais de comércio internacional. I got the impression that he was a person of our generation. Скорее нашего поколения. What do you mean by that, of our generation? Поколение наших родителей, у них все-таки в голове тоталитарное. Our parents' generation, they have a totalitarian view. Even if they're against it, as opposed to our generation, we're closer to the West. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами 4 организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 миллиардов оценивается долларов. Я не считал, что мы были настолько влиятельны, чтобы... Did I realize it would provoke Putin's displeasure? Of course it did. But I thought he would choose the European model, and I was not the only one thinking that, because it was obviously more beneficial for the country. Очевидно, более выгодно для страны. 8 meses depois, Mikhail Khodorkovsky seria detido e levado a julgamentos que a jornalista Masha Gessen descreveu como kafkianos, nos quais o governo passou meses elaborando um relato incoerente de alegadas violações que foram criminalizadas depois de terem sido cometidas, ou que eram, na verdade, atividades legais. Mikhail Khodorkovsky passou 10 anos na prisão e sua empresa foi multada em 27 bilhões de dólares, sendo levada à falência e tendo seus ativos transferidos para petrolíferas estatais. E assim, Vladimir Putin, o homem que teve o caráter forjado no pragmatismo maquiavélico das operações secretas da Guerra Fria, sacramentava a atividade de oposição a ele como uma das mais perigosas do mundo. Até o momento de edição deste vídeo, estima-se que pelo menos 11 pessoas, entre políticos, ativistas e jornalistas críticos a Putin, tenham sido assassinados desde a sua chegada ao poder. Sob o governo de Putin, o Kremlin também declarou guerra à mídia independente, com medidas que vão desde restrições legais até prisão e assassinato de jornalistas. No ranking de liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras, a Rússia ocupa a posição 162 entre 180 países. Com as vozes dissidentes, sufocadas e a mídia subjugada, Putin consolidou sua supremacia, sendo reeleito em 2004, elegendo o sucessor Dmitry Medvedev em 2008, em cujo governo atuou como primeiro-ministro e retornando à presidência da Rússia em 2012, onde permanece até hoje. Apesar de ter obtido considerável sucesso na recuperação da economia russa em seus 2 primeiros mandatos, com o crescimento médio do PIB de 6,6% ao ano, a modernização do país esperada de Putin
não aconteceu. E as condições de vida da população não demoraram a atingir novas fases de declínio, enquanto o velho sistema de corrupção e privilégios continuava concentrando a riqueza em um seleto clube de oligarcas. Na iminência da crise, Putin olhou mais uma vez para o Ocidente, mas com um olhar que já não era o mesmo. O discurso cordial de conciliação já não lhe servia mais. Para inflamar o espírito do povo sob sua liderança, o presidente reanimou a rivalidade histórica com a Europa, passando a culpar o Ocidente pelos fracassos de seu governo. Segundo Putin, no despedaçamento da União Soviética, a Rússia havia sido roubada. Territórios que seriam seus por direito foram subtraídos de suas fronteiras e havia chegado a hora de tomá-los de volta. Com esse pretexto, Putin estava pronto para repetir uma fórmula de sucesso. Assim como a Segunda Guerra da Chechênia havia deslocado a atenção dos problemas internos da Rússia para a gloriosa batalha pela honra nacional, a pujante máquina de guerra da segunda maior potência bélica do mundo seria novamente chamada à ação. Em fevereiro de 2014, soldados russos disfarçados de uma força militar local ocuparam a Crimeia, uma região autônoma da Ucrânia, sem enfrentar qualquer resistência armada, e impuseram às autoridades a realização de um referendo. Em pauta estava a reunificação da Crimeia com a Rússia. Apesar de 96,8% dos votos terem sido favoráveis à reunificação, o referendo foi considerado ilegal pela ONU e a anexação da Crimeia pela Rússia, efetivada em 18 de março de 2014, não é reconhecida pela maior parte da comunidade internacional. A tomada administrativa da Crimeia pela Federação Russa inspirou movimentos separatistas pró-Rússia em outros pontos da Ucrânia, com consequências mais graves na região conhecida como Donbass, que compreende as cidades de Donetsk e Lugansk, onde as tensões escalaram para conflitos armados entre os separatistas reforçados por paramilitares russos e as forças do governo ucraniano. Entre os eventos que deram início à chamada Guerra de Donbass, um se destaca como o golpe fatal à já fragilizada relação entre a Rússia e o Ocidente. Em 17 de julho de 2014, um avião da Malaysia Airlines, que havia partido de Amsterdã com destino à capital da Malásia, foi atingido por um míssil quando sobrevoava o leste da Ucrânia. Um rebelde pró-Rússia foi identificado como autor do disparo que matou todos os tripulantes e passageiros do voo. 298 civis de 10 nacionalidades diferentes, incluindo britânicos, belgas, alemães e 193 holandeses, entre os quais um com cidadania norte-americana. Em uma consequência imprevista de seus avanços por hegemonia regional, Putin agora encontrava adversários mais difíceis de enfrentar. You have international teams already in place prepared to conduct the investigation and recover the remains of those who have been lost. But unfortunately, the Russian-backed separatists who control the area continue to block the investigation. They've repeatedly prevented international investigators from gaining full access to the wreckage. As investigators approached, they fired their weapons into the air. These separatists are removing evidence from the crash site, all of which begs the question, what exactly are they trying to hide? Mas recuar nunca esteve nos planos de Putin.
Ao personagem que destemido redentor do povo russo, que construiu para si, só cabia o avanço, a ousadia e o desafio, ainda que isso resultasse no maior confronto militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em 21 de fevereiro de 2022, Putin reconhece como estados autônomos a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk, sob a autoridade de separatistas pró-Rússia, levando a uma escalada de tensão sem precedentes entre a Rússia e a Ucrânia. 3 dias depois, sob o pretexto de desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, Putin anuncia o que chamou de Operação Militar Especial, mas que o restante do mundo chamou de invasão da Ucrânia. No próprio dia 24 de fevereiro, mísseis atingiram alvos em diversas cidades ucranianas, incluindo a capital do país, Kiev. E a Rússia, que até então agia nos bastidores no conflito, oferecendo suporte às iniciativas lideradas pelos rebeldes, agora assumia ela mesma o comando da ofensiva, com tropas terrestres marchando ao território inimigo pelo norte, pelo nordeste, pelo leste e pelo sul. A invasão por múltiplas frentes tinha o objetivo de rapidamente aniquilar qualquer resistência, avançando em linhas retas para a captura de Kiev. Até que o destino da invasão, selado antes mesmo do seu início, foi reescrito por uma variável que nem Putin e nem o mundo poderia prever. O espírito de liderança em condições extremas de Volodymyr Zelensky, um estreante na política, ex-ator e comediante que governava a Ucrânia há apenas 3 anos. Zelensky decretou lei marcial no país e mobilização para a guerra de todos os homens ucranianos entre 18 e 60 anos. Trocando o terno e gravata por camiseta e moletom verdes militar e permanecendo em Kiev, apesar dos avanços russos, incorporou o orgulho patriótico ucraniano, convocando seu povo a lutar contra a injusta agressão estrangeira. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Aproveitando-se do já agravado antagonismo entre o Ocidente e a Rússia, Zelensky habilmente angariou para sua causa o apoio fervoroso dos Estados Unidos e das principais potências europeias, avançando inclusive nas negociações para o ingresso da Ucrânia na OTAN, a mais poderosa aliança militar do mundo. Com tropas motivadas, auxílios bilionários e armamentos modernos do exterior, a Ucrânia conseguiu reverter a vantagem russa, obrigando Putin a empenhar ainda mais dinheiro e esforços na guerra que se prolonga até hoje, sem perspectiva de desfecho, já tendo provocado, segundo o The Wall Street Journal, mais de 1 milhão de mortos ou feridos e uma crise humanitária de proporções catastróficas. Com a infraestrutura de seu país em ruínas, a ONU estima que 40% da população da Ucrânia esteja sem acesso à água potável, gás e eletricidade. Soterrado em críticas, sanções e boicotes internacionais e condenado no Tribunal Penal Internacional de Haia por crimes de guerra, Putin foi definitivamente expulso dos círculos de cortesia, diplomacia e comércio dos Estados Unidos e da Europa, vendo-se forçado a estabelecer alianças com países da lista negra do Ocidente. Com isso,
A guerra da Ucrânia, para além dos impactos globais na economia e na política, pode ter produzido um efeito ainda mais devastador para o mundo. A consolidação de um eixo de potências bélicas e nucleares unidas tanto pelo ódio ao Ocidente quanto pela certeza de que não poderiam vencê-lo sozinhas. Em 2022, Putin e o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, lançaram uma declaração conjunta sobre uma parceria sem limites entre os dois países. A imprensa estatal chinesa celebrou o início de uma nova era para as relações internacionais, não mais definidas por Washington. Para entender mais sobre essa relação e seu impacto na geopolítica contemporânea, assista ao documentário Fim das Nações, da Brasil Paralelo. Em junho de 2024, Putin também visitou a Coreia do Norte e assinou com Kim Jong-un um acordo de proteção mútua em caso de ataque a algum dos dois países. O ex-oficial da KGB, disposto a tudo para se tornar uma espécie de czar dos tempos modernos, chega ao seu 5º mandato com um protagonismo muito maior do que poderia cobiçar. Além de líder supremo da Rússia, agora também é uma das peças-chave de um possível iminente colapso da própria ordem mundial como nós a conhecemos. Para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira ameaça representada por Vladimir Putin, além de outros conteúdos reveladores, recomende a assinatura da Brasil Paralelo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança, nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.